Olá, meus irmãos. Espero que todos vocês estejam bem, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Wagner Castro. Atualmente eu moro na região metropolitana de Salvador. E recentemente, sábado passado, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava em uma residência. Eu não sei identificar onde ficava essa residência, porém eu estava lá dentro, fazendo alguma coisa. Não sei dizer o que seria, mas eu estava com um balde nas mãos e algo me dizia: saia da residência, vá para o quintal. Eu simplesmente saía dessa residência e ia para o quintal. Chegando no quintal da residência, eu percebi que esse quintal ele era de uma residência que eu morei no passado, no interior da Bahia. E nesse quintal dessa casa tinha a parte do quintal e após o quintal tinha uma piscina elevada. Então eu me dirigia para essa piscina, subindo as escadas pelo lado esquerdo e ficava ao lado da piscina. E continuava fazendo o que eu estava fazendo dentro da residência, com esse balde e mexendo em algumas coisas que eu não sei identificar o que seriam. Nesse momento, eu olhava para o quintal e via que tinha um varal com roupas. As roupas estavam aparentemente secando, né, nesse varal e não estavam sujas. E eu olhava para o tempo e via que o tempo estava totalmente nublado, não tinha sequer luz, era um tempo muito fechado. E, enfim, eu ficava absorto, impactado de certa forma com esse tempo, mas continuava fazendo o que eu estava fazendo. E nisso, eu olhava para a piscina ao meu lado e percebia que a piscina estava totalmente cheia de água. E essa água era de cor, né, de tom esverdeado, um verde leve, suave. A água estava se movimentando, a água estava muito transparente. E esse movimento da água, eu percebia que existia alguém mergulhando na piscina. E eu ficava mais assustado ainda, porque eu olhava em volta e via que os muros que não davam acesso para a residência, para o quintal, nem para a piscina, estavam todos intactos e tinha alguém no meu quintal, vamos dizer assim, tomando banho. E eu ficava olhando, observando, e ele ia até o final da piscina e voltava sem sair da água, mergulhando. Ele fazia esse movimento por diversas vezes, até que em dado momento ele emerge da água ao meu lado, porém dentro da piscina, e ele olha para mim com o rosto espantado. Obviamente que eu também fiquei totalmente espantado. Porém, ele não me disse nada, nem eu. Ele automaticamente vai para o lado oposto da piscina e sobe, né, sai da piscina. E assim que ele sai da piscina, eu percebo que ele não tem a perna direita e nem o braço direito. É como se o braço dele tivesse sido cortado até determinado ponto e a perna também. Era totalmente transparente, nem não tinha a forma nem da perna. Era como se não existisse nem a perna e nem o braço direito. Porém, o que me deixou mais espantado é que ele andava normalmente. E ele estava completamente nu. Era um homem másculo, com feições, entre aspas, apesar de nunca ter visto, feições angelicais, muito formoso. E ele começava a se vestir. Ele usava uma roupa que eu nunca vi e começava a se vestir. Depois de vestido, ele começava a sair por um lado que não tinha como ele sair, pois só existia a parede. Ele começava a se distanciar de mim. E eu ficava observando. Em nenhum momento eu tirei a minha visão dele. Eu ficava observando. Quando ele já estava um pouco longe, ele retorna, né, ele volta de onde ele estava, passa pelo final da piscina e vem andando na minha direção para descer as escadas que dava para o quintal. Quando ele chega perto de mim, no meio das escadas, ele para e me olha e fala para mim somente algumas palavras. A primeira palavra que ele fala, né, a primeira frase que ele fala para mim, são frases assim diretas, e a primeira que ele diz é o seguinte: Apocalipse 6, e aí ele para de falar, ele faz uma pausa e depois ele continua. Do 6 ao 10, todos os dias, mesmo que dure 10 anos. São exatamente essas palavras que ele me diz. Apocalipse 6, do 6 ao 10, todos os dias, mesmo que dure 10 anos. Ele faz novamente uma pausa, dessa vez mais prolongada, e nesse momento eu estou digerindo aquelas palavras.
me perguntando por que ele está me dizendo para ler Apocalipse dos 6 ao 10. Né? Eu estava tentando processar essas palavras que ele me disse. Então, ele continua, depois dessa pausa prolongada, ele continua e fala o seguinte: ele terá o tempo de vocês, o mesmo que demora de passar de outubro a dezembro. Ele fala exatamente essas palavras. Quando ele fala essas palavras, ele vai embora. Ele vai embora sem me falar mais nada, sem me dizer nada. Nesse momento que ele fala essas palavras, é como se eu tivesse feito uma espécie de download assim na mente, onde muitas informações chegam para minha mente como se eu tivesse entendido o que ele tinha falado naquele momento. E essas informações dentro do sonho me dizem o seguinte, que eu deveria ler Apocalipse de 6 ao 10, porque é uma leitura essencial e que o anti-Messias ele já está perto, muito próximo de se manifestar. Quem não tivesse o conhecimento dessas palavras seria facilmente enganado. Foram essas informações que eu tive naquele momento, quando ele termina de me falar tudo isso, que a gente deveria se aprofundar nessas palavras de Apocalipse, do capítulo 6 ao 10, todo o tempo. E que ele, além de estar perto de se manifestar, ele teria o nosso tempo. E essas informações também me chegaram, de certa forma, como se eu já tivesse subentendido o que ele tinha dito, né? Entendido de forma clara o que ele tivesse falado, que ele teria o mesmo tempo que a gente. O mesmo tempo que a gente tem de 24 horas, de um dia, de 2 dias, uma semana, um mês, 2, 3 meses, ele teria esse mesmo tempo que seria, de certa forma, um tempo curto e rápido. E essas informações me vieram assim, de forma muito rápida, assim que ele termina de falar e que ele vai embora, de forma instantânea. E nesse momento, eu fui e acordei desse sonho. Acordei até, de certa forma, assustado, porque foi um sonho muito real. É tanto que eu fiquei mais surpreso de ter acordado do que o próprio sonho, porque eu achava que o sonho era real, né? E não o contrário. Então eu acordei na madrugada, assustado. Eu senti que eu deveria compartilhar esse sonho com vocês, que é de suma importância, eu entendo dessa forma. Depois eu fui procurar ler com calma essas passagens e eu entendi que de fato são passagens que a gente deve ler, sim, todos os dias e que eu deveria compartilhar essas informações com todos vocês, tá bom? Espero que Deus, né, que o Eterno, o Criador, abençoe todos vocês que estão ouvindo esse áudio e que vocês ouçam esse áudio com carinho, porque pode ter sido somente um sonho ou pode ter sido uma revelação para que essas informações fossem passadas para mais pessoas. Após alguns dias de ter esse sonho, eu novamente sonhei com ele. Porém, dessa vez o sonho foi totalmente diferente do que o primeiro. Eu estava dentro de uma residência. Essa residência eu identificava que seria a mesma da casa, que tinha um quintal com a piscina, que fica no interior da Bahia. Eu estava na parte da cozinha. A cozinha, ela era o último cômodo da casa que dava para o quintal. Era noite, a casa estava fechada. Eu olhava para as paredes e as paredes estavam pintadas com a cor azul. Era um azul com um tom envelhecido, desgastado, desbotado, algo assim. A cozinha estava acesa e minha mãe estava na cozinha também. Ela estava fazendo alguma coisa, eu não sei se preparando algo, né, no fogão ou colocando coisas, né, alimento no prato para comer. E naquele momento, algo me dizia assim internamente: eu tive um sonho e não contei para minha mãe. Então eu chegava e falava: é verdade isso, então vou contar. E falava: mãe, a senhora não vai acreditar no que eu tenho para te contar. Esses dias eu tive um sonho e eu quero te contar. E aí ela falava: então me conta. E eu começava a contar de forma detalhada o mesmo sonho que eu acabei de contar para vocês. Então ela parava tudo que estava fazendo e começava a me ouvir. Vinha para o meu lado, ela ficava ao meu lado, ouvindo atentamente, e eu começava a contar para ela. Ó, nesse sonho e tal, e eu começava a detalhar. Nesse momento, do segundo quarto dessa casa, essa casa ela possuía 3 quartos. E existia um corredor onde tinha o primeiro quarto, a sala, o segundo quarto, o terceiro quarto e depois a cozinha. A casa estava totalmente escura, só a cozinha estava acesa. Do segundo quarto, sai alguém e vem em nossa direção. Quando se aproxima, eu percebi que era um dos meus irmãos. E ele começa a falar, ele começa
a atrapalhar a gente, principalmente a mim que estava contando o sonho. E em dado momento eu questionava, eu interrogava ele e falava: por que você está me atrapalhando? Não tem motivo para você sair do quarto e me atrapalhar. Eu estou tentando contar algo importante. E ele ficava totalmente transtornado, totalmente revoltado e começava, de certa forma, a nos agredir verbalmente e falava: eu não posso nada nessa casa, todo mundo é contra mim, que nada do que eu faço é certo, e ficava muito revoltado. Questionava, eu tentava entender ele, porém não conseguia. E também tentava acalmar e não conseguia. E ele continuava, e eu falava assim: ó, independente do que você falar, eu vou contar. E aí, em dado momento, ele começa a retornar para o quarto, porém, sem parar de falar. Ele não parou de falar um minuto sequer. Ele vai falando e vai falando e vai falando, e ele entra no quarto, fecha a porta e continua falando lá no quarto. A gente ainda consegue ouvir ele falando lá de forma revoltada. Porém, eu continuei a contar o sonho para minha mãe. Então, falava: ó, o sonho foi isso, 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 isso. E contava todos os detalhes possíveis para ela. Nesse momento eu acordei do sonho e tomei, de certa forma, um susto, porque para mim um sonho era muito real e ali era realidade, né? O sonho era realidade. Porém, nesse momento eu também percebi que eu tinha contado o sonho para uma pessoa, na verdade, para ser mais exato, duas pessoas. Eu tinha contado somente para duas pessoas. E na hora que eu acordei, eu pensei da seguinte forma: eu deveria ter contado para mais pessoas esse sonho. Eu deveria ter compartilhado esse sonho para mais pessoas. Eu não compartilhei. E o fato de ter sonhado com minha mãe e ter contado, ter percebido que eu não tinha contado para ela, me fez entender que eu deveria ter contado para mais pessoas esse sonho. Pois eu acredito que esse sonho tem muitas pessoas que precisam ouvir ele. Eu não consegui decifrar tudo o que eu sonhei, apesar de ter sido muito real. Então, quem souber, quem puder compartilhar a sua visão em relação ao sonho, eu agradeceria muito. Mas eu entendi que eu deveria compartilhar o sonho para mais pessoas, para que mais pessoas pudessem ouvir, identificar elementos que talvez eu tenha deixado de passar. E é isso.